Então, beleza. Continuando aqui, né? Enquanto isso, Saulo motiva... Como que a gente terminou o de ontem? O 8? Alguém lembra? Terminamos com a morte, né? Foi com a morte do. Teve a morte, que também teve quando o Felipe, né, foi Samaria. O eunuco. trasladado, né? De uma cidade para outra, não foi isso? É, Foi. foi logo depois do eunuco. Logo depois do eunuco, né? Então, Filipe foi pra Samaria. Depois de Samaria, Cesareia. teve aquele encontro, né? Com Simão. Isso. Aí, o Espírito Santo dele fala, vai lá pro sul, pra aquela estrada que liga Sim. Jerusalém a Gaza. Ele encontra o eunuco. Depois que ele encontra o eunuco, ele vai parar lá em Cesareia. Termina lá. Beleza. Então, ok. Enquanto isso, né? Enquanto a igreja se expandia, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Né? Então perseguiram os discípulos de Jesus, fez com que a igreja começasse a expandir. Aí o Saulo falou, cara, preciso de cartas para pegar esses caras, esses hereges, né? Ele acreditava que os seguidores de Jesus eram hereges. Além de Jerusalém. Então, por favor, sumo sacerdote, me dê cartas para que eu possa ir nas demais sinagogas, né? E aí, ele tá então indo nessa missão para Damasco. Vamos ver onde é Damasco. Vamos ver onde é Damasco. Vamos ver quem consegue ver primeiro. Vocês veem aqui em algum lugar, gente? Damasco. Cesareia. Saulo perseguia, né, a gente, né, no caso os cristãos, porque Uhum. na infância, né, eu pesquisei, ele tinha adquirido conhecimentos, né, Lá em cima, características Damasco. que falavam que o cristianismo era uma ameaça. Então é aquele papo, ensina a criança no teu caminho, né? Então lá na infância, Saulo foi ensinado de uma maneira errada, né? Por isso que É, ele tinha tanto ódio, né, dos cristãos, né? é, muita raiva. Ah, e lembrei, gente, a gente ficou na dúvida, né, com quem comparar os judeus com os samaritanos, algo que a gente pudesse se identificar, quem sabe poderia ser esquerdistas com direitistas, né, hoje em dia. Só que imagina isso com 1000 anos acontecendo, né? Imagina isso com 1000 anos acontecendo e as pessoas se distanciando cada vez mais. E aí, vamos supor que o Felipe fosse de direita. E aí ele foi lá no meio dos de esquerda e pregou pra eles. E a galera recebeu ele bem. Imagina que bem, como pode, né? O evangelho é isso, é ir além, quebrar, porque todos são criaturas de Deus, né? E aí em Jesus todos podem ser feitos filhos de Deus. E é isso que Deus quer, né? Que nem o filho pródigo que voltem pra casa. E aí o Felipe entendeu o evangelho e foi pra cima. Então, conforme o evangelho tava lá se espalhando, ó, até Damasco. Olha aqui onde fica, mó longe. Aí o Paulo falou, pô, me dá cartas, eu quero ir pra lá, né? Ele queria acabar, né? Tinha essa questão aí, já que levantou bem. Então, desde criança, pô, doutrinado contra isso, os falsos profetas, né? Os hereges. E ele tava lutando porque ele acreditava ser certo. Beleza. Aí quando ele se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Isso é muito legal, né? Isso é forte. É, Isso quer dizer verdade. que quando nós, como seguidores de Jesus, somos perseguidos, é Jesus quem está sendo perseguido. Ele enxerga dessa forma. Isso dá ânimo, né, pra gente, isso dá força. Ele falou, sou Jesus, a quem você persegue, você está perseguindo a mim. Você acha que está perseguindo essas pessoas, você está perseguindo a mim, o Todo-Poderoso. Jesus, nome sobre todo nome. Sou Jesus, a quem você persegue.
Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Então Jesus já dá instruções para ele. E ele já obedece como Senhor, né? Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Ele não podia ver. E ele tinha visto pessoas curarem, né? Em nome de Jesus. Então agora ele passa a ficar nessa iminência de esperar agora uma cura para si mesmo. Ele vai precisar do Espírito Santo aqui para ser curado. Então o conduziram pela mão até Damasco. E é interessante o que acontece com ele, que mostra que ele estava cego espiritualmente, né? Lembrando que Damasco era a capital da Síria, era um importante centro urbano. É o mapa do Império, né? Do Império Romano da época é a Síria aqui em cima, né? Judéia aqui embaixo, Síria aqui em cima, e aí Damasco tá nessa pontinha. Né? Damasco ali na pontinha. Boa, amor. Aí Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos ele estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu, cego por 3 dias, e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Passou a jejuar. Buscando a Deus, né? Ele tava em choque. Ele, cara, que voz é essa que falou comigo? Vi um clarão, de repente, não conseguia mais enxergar, ouvi uma voz. O que tá acontecendo? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Não é o Ananias de Ananias e Safira, que aquele partiu, né? Foi mentir, foi querer dar uma de Barnabé, né? Falar que estava doando tudo para o Espírito Santo, né? Para a comunidade ali de Deus. Mentiu para o Espírito Santo, foi fulminado. Esse aqui é outro Não é o Ananias. mesmo. É que era comum, era um nome comum, Ananias. Hoje em dia não é tão comum, né? Apesar de que eu já conheci um Ananias. Sério? Juro. Chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. Ai, que top, né? Poder ter essas visões, essas coisas é muito bom. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele. Ponto que a Claudinha ressaltou ontem. Imposição de mãos, de novo. Para que voltasse a enxergar. Então, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas... Muito legal, né? Ele vai dar uma corrigida em Deus. Ei, Deus, calma aí, amigo, essa visão deve estar errada. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi. Ele foi escolhido para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Olha como não tem limites o evangelho de Jesus, né? Jesus se revela, cara, é isso, tem que ir pra cima. Desde um perseguidor, né, a um eunuco, a um outro lá que era o Simão, o cara que fazia uns poderes, tá indo pra todos os lugares. Ananias foi... Deus faz, né? Oi, fala. Como Deus faz, né? O homem, né, que causou sofrimento aos cristãos, ele agora ia sofrer pelo nome dele, né? É tipo assim, o que perseguia Perfeito. agora vai ser perseguido, né? Entendeu? Perfeito. Então, assim, ele foi escolhido. Isso aí é muito forte, cara. É muito forte. Porque, para mim, quando ele fica cego, Jesus está mostrando para ele o poder dele, né? Entendeu? Assim, é muito ligado. Eu creio, irmãos, que... bom dia. Opa, Eu bom creio, dia. eu creio que
como a Jaqueline falou, né, que Saulo ele tinha como propósito de vida ali destruir os cristãos, paralisar esse movimento, mas eu creio que o Senhor ele achou um coração em Saulo, porque na verdade ele não fazia aquilo ali por maldade, pelo contrário, ele estava tentando proteger o nome do Senhor. Na Uhum. cabeça dele, como ele não tinha ainda entendimento, ele estava tentando parar, né, os hereges, ele achava que aquilo ali ia contra a palavra de Deus. Então ele fazia pela verdadeira devoção dele, né, pela obediência ao Senhor. Então eu creio que o Senhor ele viu um coração em Saulo e precisou Sim. somente alinhar ele na visão certa. Tanto que quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, a Uhum. gente vê, meu Deus, o Senhor escolheu o homem certo, com o coração certo, né? É. É verdade. Interessante, né, Lu? Ele não viveu, ele não foi um discípulo de Jesus. É. Não foi, depois se verdade. tornou, né? Ele passa um Recebeu tempinho aí. revelação pura. Revelação É, pura. ele teve condicionamento, né, profético, apostólico ali na visão, Sim. né? E ele passa um tempinho depois, meio que no isolamento, né? Então, acho que ali ele tá sendo discipulado também, né? Tanto que aí, quando o Senhor fala com Ananias, ele fala, ó, eu mostrei numa visão ao Saulo e você vai lá e vai impor a mão sobre ele. Aí mostra uma parte, mas deveria estar falando mais coisas. Ele tava sem comer, sem beber, só buscando a Deus, né? E aí Jesus devia estar ali já, instruindo ele algumas coisas. E eu creio que essa questão dele estar cego, né, dele ter ficado cego, é justamente por depois nas cartas a gente vai ver que ele fala, né, que ele era fariseu, que ele foi instruído pelo maior mestre que tinha na época. Então, ele tinha o conhecimento da letra, ele tinha o conhecimento da lei. E ali eu creio que Jesus já estava preparando ele, mostrando assim, Saulo, até aqui você sabe, mas na verdade você ainda é cego. Né? Ele estava ali começando a mostrar Total. para Saulo que tudo que ele sabia era muito pouco ainda, se a gente fosse comparar com a visão de Jesus, com a revelação de quem Uhum. Jesus era. Total. Ele Sim. não tinha o Espírito Santo ainda, né? Até Ananias impôs as mãos sobre ele e aí vem a revelação, né? Importância, olha só que interessante, a importância de sermos os Ananias da vida, Uhum. né? Aquele que mesmo. vai ser o condutor, né? Porque se a gente for pensar, quem discipulou, quem levou a palavra para um Beligrã da vida, olha quantas pessoas, né? Que foram esses que impulsionaram alguém de alguma forma e eles cresceram. Ainda que esqueçam do nosso nome, mas que nós sejamos esses impulsionadores, É? esses desbravadores. Uhum. Amém. Amém. É verdade. Isso aí. Tudo pelo reino, pô. Privilégio poder viver, né? Tá aqui, vamos devolver esse respirar, né? Essa energia que Deus dá de volta pra ele. E Trabalhar pro Ananias reino não dele. não só impõe as mãos e enche ele do Espírito Santo, como cura ele, né? Ele é curado. Exatamente. É através de Ananias, sim. É o que comandava, agora sendo comandado. E que Eita! obediência de Ananias, né? Que obediência. É Sim. verdade. Porque o Senhor não pediu para ele lá orar por um enfermo, o Senhor pediu para ele orar por alguém que estava assassinando os cristãos. Então, assim, meu Deus, que homem Meu obediente. Tipo ir no Alexandre Essa é de a chave, Moraes. Ai, meu Deus, é verdade. Imagina que as coisas, Alexandre de Moraes fica bem mais pesado, né? Alguém tipo Alexandre de Moraes começa a perseguir cristão. Aí fala assim, Sim. Jaqueline, vai lá no Alexandre de Moraes, ora por ele. Ele é quem eu vou usar pro meu reino. Aí você, sim, Senhor. Mas uma coisa que me chamou a atenção aí, a Bíblia é bem específica, né? Que ele ficou 3 dias. Para mim, 3 dias se arremete Uhum. também. Jesus ressuscitou no terceiro dia. É como Sim. se fosse um renascimento de Saulo, né? Obrigado, Sim. obrigado Três por dias, trazer isso. a Bíblia tem coisa que ela é bem específica. Ele ficou Bem, 3 Total. dias em oração, né? assim como Jonas Total. 3 dias na barriga do peixe, é sempre um Uhum. ressurgimento, né? Um renascimento total, Era gente. de chave, né? Uhum. Pai, Filho e Espírito Santo, sim. É.
Bem, vamos ver então esse encontro. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo. Ah, que top, hein? Já tratando como irmão. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Ele tinha carta para perseguir, ele usou aquela carta para entrar lá e pregar o evangelho. É. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias. Né? Cristo quer dizer o ungido, é o escolhido Sim. de Deus, né? O Messias. Cristo e Messias são a mesma palavra, é só línguas diferentes, né? Um é hebraico e o outro é grego. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Falaram, ele ficou doido, gente. Tem que parar esse homem. Tá convertendo todo mundo pro cristianismo. Cara, ouçam o que aconteceu com ele. Mano, se rendam. Como é difícil. Deus, ajuda que a gente não tenha essas escamas nos nossos olhos, por favor. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos, ele já tinha discípulos, gente. Olha isso! Quando Deus usa, né? Que Deus nos use, que aí ninguém para. Ele chegou lá para perseguir, já tinha discípulo. E os discípulos que ele ia perseguir, humildes ali, já estavam ajudando ele. Ele chegou lá cheio de pompa, com um decreto em cima de um cavalo. Olha agora como ele vai ter que sair da cidade. Alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto, de maneira humilhante, né? Fugindo. Então inverteu tudo. Paulo, ele relata esse episódio em 2 Coríntios 11. Oh, muito bom. Pena que aqui não tá a referência, né? Geralmente fica. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Né? O Senhor tinha aparecido a Ananias, mas não tinha necessariamente aparecido aos demais. Às vezes as coisas precisam ser resolvidas aqui no natural, né? Na conversa, no discernimento, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Achavam que era um cavalo de Troia, né? Uma pegadinha aqui. Então, Barnabé, grande Barnabé, era o seu nome, Barnabé. Algum de vocês conhece essa música? Natural de Chipre. Não? Eu não sou desse tempo. Muito velha, né? Essa música Ele- deve ser... Cara, minha mãe cantava, eu gosto dela. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Barnabé significa filho do encorajamento. E aqui ele tá fazendo justamente isso. Isso é doido na Bíblia, quanto o nome das pessoas tem a ver com o que elas fazem, né? Aí eu falo, cara, o que veio primeiro? Eles ficavam sendo chamados daquilo e aí começaram a agir de acordo. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então ele encorajou, né, os discípulos a de fato receberem Saulo. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Amém. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Eita, gente. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Onde fica Tarso, gente? Eu não sei. Cesareia eu sei que é aqui, né? Cesareia de Filipe.
É a Aqui. capital da Cilícia. Ah, então já é outro país, né? Vamos ver aqui, onde é Cilícia? Cilícia, ó, então ele já começa, ó, pum, agora vai vir aqui, ó, pro sul, pra Ásia, né, europeia, aqui é a Europa, e aqui o leste da Europa, então, vai começar a expansão já pra cá. Uhul! Vamos lá, irmãos. Uau. É, tá expandindo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Sempre algo ruim, Deus transformando em algo bom, né? Bom, Persegue. maldição e Ele bênção. vem, maldição em bênção. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. Como se fortalecer? Andando no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Top. Opa, agora vamos para um outro personagem. Esse aqui é um dos favoritos. Esse é demais. Pedro viajava por toda parte. Tava pegando fogo. E foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Não sei onde é Lida. Vamos ver Lida, gente. Alguém consegue achar Lida aqui? Não vejo. Lida. Lida. Aqui, ó, de Jerusalém para Lida. Então, Perto de aonde que... Jerusalém. Na Judéia. Na Judéia. Aqui vai ter Dorcas. Eita. Entrou um negocinho aqui vermelho. Deixa eu ver isso aqui, como que apaga. É, clear. Ah, boa. Fiz uma bagunça aqui, gente. Desculpa. Tranquilo, relaxa. Sem querer marquei ele. Se quiser dar uma anotada, pode ficar à vontade. Pode anotar aí também, não tem problema. Então, beleza. Pedro viajava por toda a parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas. Ah, não. Então esse é paralítico que ele vai encontrar ali em Lida. Não sei se a Dorcas tá lá também. Que permanecia de cama havia 8 anos. Tá. Tá lá também? Olha, essa cidade aí, que bênção, vai receber muita bênção. Tá. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Que coisa linda. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. O milagre não vem para um fim em si mesmo, né? Ele sempre vem com uma mensagem, né? Ele vem para derramar a libertação verdadeira, que é a libertação do espírito, né? Da alma. E, Amém. né? E é isso, o pastor Juscelio falou isso na segunda-feira. Falou, cara, é para ir além, né? Não é um fim em si mesmo, né? Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Ah, Jope, já é outro lugar então. Vamos ver onde é Jope. Lida. Jope tá aqui perto, alguém acha? Eu não tô achando. Ah, aqui, ó. No Jope. litoral. Litoral, bom, igual aqui onde a gente tá. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por isso ela vai ser benquista, né? Tanto Tábita do aramaico como Dorcas do grego significam gazela. Nesse caso, o nome não, acho que não tem nada a ver com a atitude da pessoa, né? Por esse tempo ficou doente e morreu. Essa Tábita, que também quer dizer Dorcas, né? Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, igualzinho que Jesus fez quando ele ressuscitou, né, a menina,
A filha de alguém que eu esqueci o nome. Se alguém lembrar, quiser falar. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos. Em grego é os santos, está colocado aqui. E as viúvas, chamou os santos, né? Os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Uou, imagina, gente. Ressurreição acontecendo, que coisa. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Eles não creram no Pedro, né? Eles não falaram, nossa, o Pedro tem poder. Então Pedro dava toda a glória para Jesus. Toda a glória para Jesus. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. E tem um ponto importante que Pedro vai e põe a mão nela, né? Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Quando ele está orando, ele põe a mão nela também. Pedro pediu que todos saíssem, ajoelhou-se, voltando-se para o corpo, disse, levante-se. Ainda ele não tinha colocado a mão enquanto ela era morta. Mas logo que ela se ressuscitou, ele pôs a mão nela. E isso nas tradições era tipo, não podia fazer, não podia pôr a mão em morto, né? Era uma tradição de Deus. Eles faziam por conta de obediência a Deus e não porque você ficaria doente pelas bactérias, etc, né? Por mais que de fato isso também acabasse acontecendo. É engraçado como alguns dos mandamentos, eles, por exemplo, lavar a mão antes de se alimentar, né? E não se sabia que existiam bactérias ainda. Em obediência as pessoas faziam e elas acabavam evitando doenças, né? E aí uma dessas leis era não tocar em morto. E aí, em Jesus, já tudo era novo, né? Então ele já não, punha e pegava a mão nela, sem problemas. E assim como ele fica na casa desse Simão, que trabalhava com couro, ou seja, alguém também que tocava em morto, e ele ficou na casa do cara e sem problemas nenhum. Então, É isso que eu ia Jesus... falar, porque Uhum. nos olhos judaicos o manejo com couro era impuro, né? Então isso mostra que para Pedro as tradições judaicas não eram muito relevantes, né? Ele já vinha quebrando elas, né? Assim, se Já for pro vinha bem, quebrando. né? Nova aliança, as coisas feitas novas. A barra subiu, porque agora não é de você seguir 613 leis, é de você seguir a Deus com o coração, né? Com a mente, com o espírito, verdadeiramente, em espírito e em verdade. A barra é bem mais alta. Só de xingar alguém você já tá errando, né? Só de cobiçar a mulher do próximo já tá errando. Mas, ao mesmo tempo, não tem esses detalhes, né? Que existiam antigamente, eles que impediam, às vezes, a expansão do reino, agora não. Tudo pela expansão do reino. Gente, muita coisa boa Subiu o aqui. nível, né? Subiu o nível agora. Subiu, a barra ficou mais alta. Glória a Deus, é o caminho perfeito. Ele é estreito, porém ele é perfeito e agradável. Amém. Bom demais. Mais algum comentário ou vamos encerrar? Uma coisa que me marcou aí, né, se quiser encerrar, é que depois da conversão aí de Saulo, né, foi frisado um período de paz, né, e crescimento alcançado, né, pela igreja, né. Então, assim, teve um crescimento. E é isso mesmo, quando a igreja é perseguida, ela é mais triunfante ainda, entendeu? Isso aí é poderoso, né? É Deus que Verdade. nos fortalece. É o que a Lu fala. Eu creio que vai ser um povo no meio de um povo, entendeu? Jesus está alinhando de novo, né? O seu exército, algumas coisas assim. Né? Tem que acontecer, né? Para o cenário bíblico se cumprir, né? E que nós estamos nele, nós estamos no centro dele. Que possamos estar ligados na vontade do nosso Pai, né? É. E crer que está escrito. Teve a cura do Enéas, da mulher, da Dorcas aí. Nós, crendo nele, vamos fazer coisas maiores do que ele ainda. A gente não tem noção do que é isso. Só crer nele, a gente vai fazer coisas maiores. Muitas vezes, a gente não exerce isso que está na Bíblia, não toma posse disso, entendeu? Isso aí é É. muito poderoso. E crer, né, na prática. Pô, Jesus cria 100%, né? E aí, o quanto que ele passava de tempo orando?
Que ele tinha certeza plena que ele estava com Deus ali conectado. Se a gente tivesse certeza plena, a gente também vai passar mais tempo fazendo as coisas certas, né? E menos tempo fazendo as coisas que desperdiçam a nossa vida. Aí vai Sim. endireitando, acho que, o nosso coração. Eu tô nessa busca aí, mais tempo orando. Graças a Deus a Mari ora bastante, né, amor? Vamos cada vez mais, pô, Deveria orar mais, contato com o nosso pai. Isso aí é lindo. Eu acho que esse capítulo que a gente vê a conversão, né, de Saulo, é um capítulo que nos ensina a olhar para o próximo de uma maneira diferente, né? A gente falou aí do Alexandre de Moraes, a gente vê tantas coisas acontecendo nos dias de hoje em relação ao Lula. Eu até comentei com a Lu, acho que foi anteontem, eu falei, Jesus, imagina se esse homem se converte, Sim. né? E aí, outro dia eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, imagina se um dia o Lula chega, abre uma live para pedir perdão para o povo brasileiro, porque ele teve um encontro na madrugada com o Senhor. É, Imagina quantas pessoas não se converteriam. E sim. quando a gente vê Paulo, né, passando por isso, a gente fala, é possível que aconteça isso na vida de qualquer pessoa. Né? De E- qualquer pessoa. Quando você falou assim, Uhum. imagina, mandaram o Ananias para falar com o Alexandre de Moraes. Na verdade, mandaram o Ananias falar lá com o muçulmano, aquele árabe É, que odeia o judeu, né? Que mata bem o mais cristão, que está pesado. perseguindo hoje o cristão, né? Uhum. Então, eu creio que esse capítulo é um capítulo encorajador para que a gente olhe, né, o ímpio, olhe para a pessoa que hoje está escarnecendo da igreja e veja nele, né, e consiga enxergar o que Deus enxerga, quem ele seria em Cristo, né, que a gente Uhum. consiga enxergar isso no nosso próximo, não a, a, a circunstância que ele vive hoje, o que ele faz e o que ele fala hoje, mas quem ele poderia ser, a potência que ele poderia ser em Cristo. Uhum. Total. Por isso que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, está para além. É. Se a gente pudesse ter essa clareza de uma forma real, É. a gente ia entender que a nossa briga não está contra pessoas, mas aquilo que está impulsionando as pessoas. Porque, assim, uma vez eu falei no discipulado que ninguém que segue alguma coisa segue porque é ruim. Uhum. Ah, você está seguindo aqui. Ah, você está seguindo o budismo. Não, porque isso aqui é ruim. Não, ninguém vai falar isso. Vai falar, É. não, isso aqui eu me encontrei e tal. Então, assim, todos que seguem alguma coisa, seguem porque acreditam naquilo. Da mesma forma que nós estamos acreditando também. Só que quando os olhos, né, quando sai essa cegueira e os olhos se abrem, aí realmente eles recebem aquilo que é verdadeiro. Então a gente não tem que estar em embate, né, com ninguém, mas entender que tem sempre um espírito ali regendo aquela pessoa, porque todo mundo tem um espírito. O espírito só precisa de um corpo. Então, invoca-me, né? É aquilo que você invoca é aquilo que você recebe. Quando você está no centro espírita, toca aqueles tambores, aquelas músicas, é uma invocação, e vai vir Uhum. aquilo que ele se invoca. Do mesmo jeito, nós também estamos invocando o Espírito Santo, e ele vem, né? Ele está em nós. Então, Uhum. entender que a gente não precisa estar nesse embate de carne, de sangue. Quando vê, a gente vê até quando uma pessoa trata a gente mal, a gente sente que tem um espírito por trás ali. É. E a gente quebra como? No amor. Sim. A gente anda na contramão. Então, quando uma pessoa está muito assim, a gente, opa, É. alguma Espírito coisa de não está porco, né? legal. O Exato. espírito de porco. Tem Espírito Santo e Espírito de porco. Tá uma briga. Prá. É. A gente tem que discernir, né? E né, aí mesmo. E às vezes acontece entre nós, né, irmãos? A gente dá espaço, né, pra essas Opa, coisas, né? opa. É difícil. É a eterna luta da carne com o espírito também, né? É, eu tive uma experiência com essa palavra de Atos 9. Queria bem compartilhar aqui com vocês. Uhum. Sim. Não sei se todo mundo sabe, né, pelo que eu passei, pelo Covid. Essa semana eu estava pensando nisso, Claudinha. Falei, nossa, da onde Cláudia, quando eu cheguei na igreja,
Falei, da onde Cláudia saiu? Hoje, essa semana eu estava pensando nisso. Eu não sei. Eu também não. Não, eu vou bem simplificar. Antes da pandemia, né? Eu entendi agora de compartilhar isso com vocês, principalmente com as mulheres que estão aqui. 15 dias antes, mais ou menos, de fechar tudo, eu tive uma última reunião da liderança de mulheres do Campinho, e eu fazia parte, e Deus me deu essa palavra sobre Dorcas. Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido nada sobre Dorcas, e eu tive uma impressão muito forte no meu espírito. Eu caí na minha sala e comecei a chorar, até de falar. Eu comecei a falar assim: o que que você está querendo ministrar? O que está acontecendo? Eu nunca senti isso. E eu chorava e fui para a reunião à noite. Quando chegou na mesa, a pastora discipulando a gente, falando de uns assuntos que não entrava, esse assunto de Dorcas. E aí eu falei: cara, pastora, eu preciso compartilhar algo que aconteceu comigo hoje. Eu li uma palavra onde uma mulher tinha uma importância na sociedade. Porque se você vê, aqui ressalta bem que ela cuidava das viúvas. Se você vê, as viúvas clamavam para aquela mulher ressuscitar. E aí eu comecei a falar: pastora, Deus vai levantar mulheres nesse tempo como Dorcas. Mulheres que apresentam o marido para a viúva. Mulheres que apresentam Cristo. E essas mulheres vão clamar, caso essas Dorcas venham falecer, venham passar por dificuldades. 15 dias depois, eu caí doente e entrei em coma. E passei por um processo de Covid, peguei o Covid, né? E praticamente morri. Fui a primeira paciente no Rio a usar o ECMO. Passei no RJTV, passei em tudo que era do jornal. E eu entendi que essa palavra era para esse novo tempo, que o Senhor estava gerando em mim esse sentimento, sabe? Eu creio que o Senhor está gerando isso nas mulheres da igreja brasileira. Que os nossos Amém. olhos nesses dias voltem-se para essas mulheres, porque às vezes a gente pensa que um prato de comida é o que vai fazer a viúva deixar de ser viúva, e não é. O que as viúvas querem é um marido. E nós, como mulheres, precisamos apresentar Cristo para essas viúvas. Precisamos ser Amém. mulheres que seja referencial para essas viúvas, para os órfãos. O que um órfão quer, gente? É um pai. Ele quer o suprimento básico, ele quer. Mas o que a alma dele clama, o que ele mais clama é por um pai. O que uma viúva mais clama é pelo marido. O que o marido faz na casa, né? Ele guarda a casa, ele protege a casa, ele dá destino à casa. Então, aqui, se você vê a importância de Dorcas para essas viúvas, se você vê que elas clamavam, elas foram atrás, Então, acho que esse é um tempo para nós, mulheres. Amém. Cara, Esse é um tempo que a gente se posicione, sabe? Para que a gente apresente um marido, para que a gente apresente um pai para os Amém. homens, para que a gente apresente um marido que é Cristo para as viúvas. E assim, foi uma experiência para mim que eu falei, cara, eu entendi, Deus já tinha me avisado que eu ia passar por esse processo. E como a gente não passa por nada sozinho, né? A gente vive no coletivo, eu entendi que a igreja passaria por esse processo. Então, nesses dias a gente venha ter esse entendimento como mulheres, sabe? Cara, eu tenho uma pessoa que é viúva no meu meio, eu tenho uma pessoa, eu vou me aproximar, eu vou apresentar para ela um marido, eu vou falar para ela que tem um marido. É isso, eu acho que é o tempo da gente viver isso, sabe? Porque a pandemia, quantas mulheres ficaram realmente sozinhas? A gente fala assim, eu me isolei, mas quando você olha, você tinha um marido, você tinha uma filha, você tinha, sabe? Então, É verdade. nesses dias a gente vem a ter esse entendimento, a importância de Dorcas, o quanto a Dorcas foi importante para aquelas mulheres. Tu vê que elas falam, elas levaram as roupas que elas Elas mostraram, né, as obras de Dorcas. de túnica nova, sabe?
E É, nesse dia a gente vem orar por isso. Senhor, dilata o meu coração. Vestes, né? Sim, E, vestes novas, já é vestes de alegria, né? sim, que nós devemos Vestes ter esse novas. entendimento. Foi muito forte. Depois eu vou compartilhar mais Caramba. com vocês, sabe, um pouco da minha experiência, sabe, no coma. Eu fiquei 53 dias internada, entrei no hospital em março, comecei em abril, saí em junho. Tive Caramba. Meu todas as Deus. coisas que A o Paulo época que Gustavo estava teve, entrando e na igreja, Claudinha. isso. Passei por todos esses processos do Paulo Gustavo, botei fístula pulmonar, e é interessante que, como vocês têm Hum. falado, né, que eu tenho um milagre, ele não é para que você se glorie, não é para que você se ache queridinho. Na época do Paulo Gustavo, o Senhor ministrou isso comigo, porque muita gente vinha até mim, perguntava, me procuraram na internet, por que você não faleceu? E o Paulo Gustavo faleceu. E aquilo inconscientemente eu falava, Senhor, acho que você... Não, e depois Deus falou para mim assim, quando, Cláudia, eu opero um milagre na vida da pessoa, há um novo nível de responsabilidade e de semente. Uh, Você precisa semear de uma outra maneira. Entende? E aí foi onde eu tive o entendimento de servir na igreja. Que eu falei, cara, vou parar benção. tudo e vou servir meus Ó, irmãos. Então, o milagre é justamente para isso, para a gente entender, sabe? Não, não é um milagre, que lindo, viver um milagre sobrenatural. Não, cara, há uma responsabilidade por trás desse milagre. Uh. amém. É isso. gratidão, Cláudia, por você estar compartilhando. Gratidão por nos servir. Gratidão pela tua vida. Amo você. Total, nossa, que coisa. Meu, e naquele Nossa, eu começo, tô impactada. Muito, muito forte, Cláudia. Nossa. e tudo com consciência, né? Tudo acontecendo com significado e sentido. Você recebendo essa palavra antes de passar por essa aprovação. Cara, e aí você ressuscitou, né? Você não ficou em coma. Ficar em coma é uma ressurreição, Cara, mano. que Você não sabe no loucura. que vai dar aquela Sim. parada. Ainda mais o Covid no começo, que a gente não sabia o que que era aquilo, quão pesado era. Nossa, glória a Deus, Claudinha. Que coisa Gente, muito boa. Que, mais que grave do Rio pró. de Janeiro. Eu tive que aprender a andar, falar, tudo de novo. Era para eu ficar cheio de sequela. Velho, eu E nunca diria. Nem eu. Tô chocada. Nossa, Deus é demais. Meu Deus. é isso. E na época, assim, Glória a eu falei, Deus. pastora, Deus necessita as mulheres. Falei para ela, Deus está procurando essas mulheres Oh. que apresentam o marido. Ah, malandro, vocês não Claudinha, estão aqui nessa você, conversa à toa. Pessoal, a Cláudia tá Você ministrando começou sobre a falar até vocês. de vez. Ai, caraca, cara, eles estão indo pro... Mas eu falei, vou ficar quieto. Daqui a pouco meu coração compartilha. Senti o mesmo sentimento Gratidão. que eu Uau. tive na mesa do discipulado. Então, eu entendi de compartilhar, sabe? Isso, a importância de nós mulheres nos posicionar nesses dias e olhar mesmo, sabe? Para a viúva, olhar para o órfão e, cara, não tem nada, tenho sim, cara. Eu tenho um pai e aquilo que eu tenho eu dou. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Claudinha, é, você precisa Falar, né? compartilhar o seu testemunho Eu também em algum acho. momento, de repente, no convívio, né, no mega convívio, ou no culto de mulheres. Eu acho que vai edificar muitas, muitas mulheres, porque eu já ouvi um pouquinho mais do testemunho, você falou que muito breve, né? Mas tem a questão do seu pai nesse processo todo, aquela oração linda do seu pai. Tem muitas coisas tremendas, assim, que o Senhor vai ministrar no coração das pessoas através do seu testemunho. Eu também acho, Lu. Eu vou, Eu eu, também eu, eu acho. vou Essa até ali. semana me trouxe à memória a Claudinha, cara. Eu falei, meu Deus. Deus é Eu, tremendo, né? eu vou até além. Quem sabe até escrever um livro, entendeu? Porque eu Tem o acho meu É, testemunho que eu compartilhei lá no Campinho na internet. Eu posso até mandar para vocês. Estava meio Manda careca. o link, Aí Claudinha. passei um processo, ainda perdi o cabelo todo. Ficou Ih, sem processo doido. cabelo? Nossa, meu Deus. Fiquei muito Cara, e seu bem. cabelo já é compridão, seu cabelo é do tamanho do meu. Meu cabelo aqui a, foi 2 anos. a, a Claudinha, pelo visto, ela renasceu, né? Sim, Renasceu, tudo real bom. oficial.
Ela Foi não feito. falava, ela não podia comer, né, Claudinha? Não comia, Fiquei não andava. esse mês só por tomando coisa por sonda. Eu fui muito grave, eu tive hemorragia pelo corpo todo, sangrava minhas axilas, meus olhos, tive uma hemorragia no pulmão, meus rins praticamente pararam de funcionar. Eu só Meu não Deus. entrei em hemodiálise, porque o Senhor preparou todo. E tem toda uma estrutura por trás disso. O Senhor já tinha preparado todos os médicos. Eu fiquei no hospital que meu plano de saúde não cobria. Meu plano de saúde pagou tudo, R$ 1.800.000. Quando eu Uau. contei isso, eu fiquei assim, falei, meu Deus, quem vai pagar e tal. E aí o Senhor ministrou comigo. Já foi tudo pago na cruz do Meu Calvário. Deus. Eita. Agora o Senhor também falou comigo, você ainda serve a mamão. Porque você está preocupado, eu acabei de Ei. te ressuscitar, você está preocupada quem vai pagar. Eu já Hum. paguei tudo. Aí Oh, a Alice começou a falar comigo. Para de correr atrás das coisas. O que for seu vai chegar para você. e, Para, Uau. gente, para Meu de. Eu tinha um Deus. salão de beleza e eu tive que fechar de um dia para o outro. Grande, sabe? Eu fiz dele um bezerro de ouro sem perceber. Então, assim, é um processo mesmo de Deus. Meu Olha que pai, gente, olha notícia. isso. É muito doido. A Claudinha entrou ontem na leitura. Pra hoje a gente ler justamente isso pra ela falar pra vocês. É. Nada é Galera, é por que nem acaso, que foi Jesus loucura, aparecendo velho. pro Saulo. Essa palavra que foi ministrada pra Claudinha, agora ela tá. E mano, nossa, pô, como Deus é poderoso. Quem, né? Nossa vida depende, nossa, 100% dele. Só ele mesmo. Ele é a fonte de toda a cura, toda a vida. Essa Glória a gratidão. Deus por isso. para você ver como Deus faz. Eu fui o caso mais grave. Eu chego no hospital até hoje, os médicos se emocionam. Foi o caso mais grave do hospital, né? Eu passei 40, 30 dias só piorando, piorando, piorando. Foi o primeiro caso no Brasil que passou dos 10 dias no ECMO. Então, quer dizer, eu abri a porta para um monte, para um monte de gente poder operar, ficar na máquina a partir de 10 dias, porque com 10 dias eles desligavam o ECMO, por conta que afina muito sangue, né? O ECMO funciona como um pulmão. Ele pega, filtra todo aquele sangue. E aí, quando chegou no 10º dia, eu não tinha respondido nada, nada ao ECMO, nada, nada. E aí, eles pediram autorização com a minha família para fazer um teste comigo, Meu para Deus. passar esses 10 dias. No 13º, e, tipo assim, eu fui o caso mais grave e fui o caso que se recuperou mais rápido no hospital. Em uma semana já estava outra pessoa, já estava. Você vê, eu vou depois compartilhar com vocês o testemunho que eu dei lá no Campinho. Tinha um mês que eu tinha saído do hospital, já estava pulando. Sendo Meu que a médica Deus. tinha falado para mim assim, a enfermeira, olha, eu não queria te desanimar, mas você vai demorar mais ou menos um ano para voltar a andar. E aí eu fui na hora, assim, eu repreendi ela, eu falei assim, olha, eu amo a sua vida e eu acredito em tudo que você eu acredito não, eu falei, eu confio no seu trabalho e tudo, mas eu não aceito as suas palavras. Eu Uh, entrei aqui andando, eu vou sair andando. aleluia, malandro. Que Ela isso? falou, calma, Cláudia. Eu falei, não, tô calma, eu só tô te explicando isso, que eu entrei aqui andando e eu vou sair e eu saí andando. Eu só não saí andando por protocolo do hospital, por coisa do hospital, entendeu? Tinha que sair na Tem cadeira que de sair na cadeira rodas. de rodas, né? Mas quando chegou lá fora, que eu passei da barreira do hospital, eu olhei para ela e falei, ó, pode levar essa cadeira, que eu vou andando pro carro. Daqui para frente. Aleluia. Então é isso, gente. Olha. Tem situações que a gente passa que a gente não entende, né? Mas às vezes, a maioria das vezes a gente está abrindo o caminho para uma geração, para uma galera que está vindo atrás da gente. Quando eu olho hoje e falo, fulano ficou 30 dias no ECMO e voltou à vida. O outro ficou 15. Eu falo, cara, Senhor, foi por isso também que eu Recurso, né? passei por isso. Você ficou Sim. quanto tempo no hospital? Eu fiquei 20 dias no ECMO, fiquei 53 dias internada. 53. 55. Caramba. Fiquei 40 em coma.
40, olha o número, meu 40 Deus. anos no É, deserto. Olha meu aí, Deus, gente. Claudinha. Meu Deus, malandro! Como a palavra é viva! Claudinha, você vive o evangelho, meu... Nossa! E é aquela questão do profeta encarnar a palavra, né? É. Tudo fala, gente. Tudo Nossa, fala. porque o Senhor, ele ministrou a palavra na vida dela e ela encarnou essa palavra. É. De fato e de Tremendo. verdade. Sim. É. Poxa. Gratidão, gente. Gratidão, Claudinha. Gratidão. Você ora Glória por a nós? Deus. Glória a Deus, meu Deus. Claudinha, por todos aqui, né? Ora por mim também. Eu tenho cabelo comprido. Eu posso servir como Dorcas também. Pô, se é pra ajudar, tamo junto, vai.